Olá, família Universal. Estamos mais uma vez no programa Amigos em Debate, diretamente dos estúdios da Rede Luz Espírita, no canal da DDE. Terceiro olho, pineal, glândula pineal. Você já ouviu falar? Então, sobre este assunto muito amplo, nós temos dois feras aqui, Otávio Mandar, Navarro, trabalhadores do Centro Chico, aqui em São José do Rio Preto, para falar com você sobre esse assunto que é tão importante. E eu começo com Otávio Mandar. Tudo bem, Otávio? Tudo bem. Eu achei muito difícil para chegar aqui e conversar com duas feras assim sobre esse assunto. Então, você pode desmistificar para mim e para o pessoal lá de casa o que é essa anteninha, que é literalmente isso, né? Uma anteninha que nós temos dentro do nosso cérebro? Pois não. Podemos dizer realmente, Leite, que é uma anteninha. E queremos, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, o pessoal da Rede Luz Espírita, e desejar que todos nós possamos aproveitar o melhor possível essa possibilidade de entender sobre a glândula pineal, que o nosso querido André Luiz, Dr. André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 2, ele denomina de epífise também, né? E eu iniciaria a minha colocação em relação à glândula pineal falando um pouquinho das suas propriedades, né, biológicas em relação à sua participação no metabolismo do nosso corpo, e que é uma glândula que ela é posicionada praticamente no centro do nosso cérebro. Ela tem em torno de 7 a 9 milímetros de dimensão, pesando em torno de meio grama. Ela faz parte do sistema endócrino, né? Então, dentro do nosso cérebro, nós temos duas glândulas que fazem parte do sistema endócrino, que é a epífise, ou a glândula pineal, e a hipófise, né? Então, quando nós falamos de epífise, ela está localizada no epitálamo, né? O prefixo epi, né, significa que está acima, né, de uma região central do cérebro que se chama tálamo, que funciona como uma caixinha postal, vamos dizer assim, onde nós armazenamos todos os estímulos que nós recebemos através dos órgãos do sentido, né? E você tem a hipófise, que fica um pouco abaixo dessa região central, que é o tálamo, vinculado também ao hipotálamo. Eu estou falando, inclusive, essas regiões do cérebro, porque a glândula pineal, como o Dr. André Luiz traz para nós, dentro do sistema endócrino, ela apresenta uma certa ascendência sobre, né, esse sistema. Por que nós chamamos de glândula? Porque é um órgão que produz hormônio, né? Secreta hormônio no nosso sistema. Isso, é. Esse hormônio secretado, ele é denominado de melatonina. E ele tem uma função de controlar os ritmos do nosso corpo. Quando nós reencarnamos, né, todos nós, quando nascemos, nós temos algumas funções que nós chamamos que são funções primitivas, né? Questão que nós podemos até falar em termos de instinto. Nós temos nosso instinto sexual, nós temos a necessidade do alimento, da fome, nós temos a necessidade de dormir, do sono, e a questão do nosso estado de humor, né, da relação da agressividade. Então, quer dizer, nas nossas relações, na nossa existência, nós temos uma relação, né, instintiva, né, com essas funções, né? E é justamente no hipotálamo que vai estar associado essas funções psicobiológicas, né? Mas se o André Luiz traz para nós que a glândula pineal ela tem uma ascendência sobre o sistema endócrino, então nós podemos entender que a importância não é da só pineal. Físico, então. Não, porque, logicamente, através dos estudos, através da ciência, quer dizer, a glândula pineal como epífise ela é apresentada, né, no livro Missionário da Luz, quer dizer, que data de 1947. Quer dizer, em 1958, né, quer dizer, praticamente 1945. Praticamente 13 anos depois, a ciência descobre esse hormônio que eles denominam de melatonina. E o o André Luiz, antes da ciência, ele trouxe uma notícia sobre a pineal
Que depois a ciência foi e confirmou. Isso. O André Luiz, ele traz a seguinte questão, né? Que a pineal, ela segrega hormônios psíquicos. Ele não fala em melatonina. E se a gente fala em hormônios psíquicos, nós estamos falando em hormônios da nossa alma. Entendi. Quer dizer, do nosso espírito, né? Melatonina foi o termo que a ciência deu. A ciência deu, né? Ela isolou esse hormônio primeiro nos bovinos, depois descobriu no ser humano. E aí foi percebendo que esse hormônio é o que controla os ritmos do nosso corpo. Quer dizer, principalmente o sono, né? Quando nós acordamos de manhã, que nós recebemos a incidência da luz, quer dizer, a pineal, ela produz menos melatonina, né? E nós ficamos no estado de vigília. E ao entardecer, que nós começamos, então, a perder a luminosidade do sol, ela começa a produzir mais melatonina e tem uma necessidade do descanso do nosso corpo. Sabemos que a necessidade de descanso é do corpo e não do espírito, né? Então, assim, trazendo assim, basicamente, inicialmente, né, para que nós possamos iniciar esse processo da compreensão e do vínculo... daria um programa de 2 horas, né, no mínimo, né? Isso, né? Para a gente agora associar a questão da doutrina espírita, né? Então vamos passar a bola para o Navarro. Tudo bom, Navarro? E nesse contexto, eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa, primeiro, sobre o André Luiz. Bem, o doutor, querido Leite, queridos companheiros da doutrina espírita, telespectadores, amigos, saudamos fraternalmente a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, bebendo do conhecimento do nosso querido Otávio, que tem se aprofundado com muito esforço para nos explicar sobre a epífise. Dr. André Luiz traz para nós revelações extraordinárias. E a sua obra antecipa em muito, como nós já ouvimos aqui alguns minutos atrás, alguns conhecimentos que a ciência só verificaria mais à frente. Só uma perguntinha. O André Luiz é o mesmo daquele filme Nosso Lar? Sim, é o mesmo. Está representado. Porque Nosso Lar Ele é bem conhecido de todos nós, né? Mais pelo filme, né? Sim. O filme, que é baseado no livro Nosso Lar, abre o caminho para o conhecimento que André Luiz traz. Nosso Lar é o primeiro livro da série André Luiz. E o doutor André Luiz, ele vai fazer uma ligação entre todo esse mundo fisiológico com a realidade espiritual. Notadamente, nesse livro Missionário da Luz que o Otávio citou, existem umas condições muito interessantes. E se nós ficarmos na questão da epífise, por exemplo, André Luiz vai explicar para nós a ascendência que o espírito tem sobre o corpo físico. Dentre as funções que a epífise tem, fisiológicas, além das funções fisiológicas que a epífise tem, ela tem também uma janela aberta para o espírito comandar o corpo físico. Quando nós estudamos as obras do Dr. André Luiz, nós ouvimos literalmente dele que o espírito, o princípio inteligente do universo, que somos nós, ele educa o funcionamento do corpo, ele educa o funcionamento da célula. Essa é a palavra que ele usa. O espírito educa a célula, né? Isso vai de encontro também a uma informação que Kardec dá para nós quando a gente se desculpa das nossas tendências menos felizes, dizendo que a carne é fraca. E Kardec fala que é o espírito que é fraco. Nós estamos aprendendo a desenvolver as forças do nosso espírito para poder vencer a viciação física, nos elevarmos acima do contexto fisiológico. André Luiz vai dizer que, através da epífise, nós temos a possibilidade de descobrir dentro de nós mesmos forças subconscientes que sequer temos conhecimento. Então, a questão da fé, a questão da crença na vida, a questão da crença no sucesso dos nossos empreendimentos, que a doutrina vai explicar como 2 aspectos, né? Aquilo que é fé divina e aquilo que é fé humana, ou seja, o que é divino é relacionado ao espírito, que é humano são as conquistas do dia a dia. Todas as forças que o nosso espírito possui podem ser retransmitidas ou podem ser descobertas dentro do corpo físico, a força correspondente. E isso, em Missionário da Luz, no capítulo 2 que o Otávio citou, ele é textual. O espírito, aliás, quem está dando a informação para André Luiz é o grande orientador espiritual Alexandre, um especialista. Alexandre diz o seguinte:
Como função, a epífise possibilita a todos nós descobrirmos as forças interiores que temos, subconscientes, e que não acreditamos. Então, além do aspecto fisiológico, de comandos do corpo físico, a epífise está a favor do espírito para descobrir energias e desenvolver essas energias para realizações de todo tipo. Eu achei muito interessante, quando a gente entra na internet, digita lá, pineal, epífise. Existem vários irmãos nossos comentando sobre o terceiro olho, sobre não descalcifique a pineal, ou descalcifique a pineal. E eu confesso para vocês dois, eu fiquei sem entender. Sim. O que vocês poderiam trazer para nós nesse contexto que extrapola, obviamente, a nossa doutrina espírita, né? Que segue a filosofia e o método kardeciano, né? E que é muito anterior a tudo isso. Terceiro olho, não descarte, mais doutrinas relacionadas às religiões hindus, sim, propriamente ditas. Eu gostaria de fazer uma colocação, né, muito interessante, essa questão quando se fala da calcificação ou descalcificação, o próprio Dr. André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele já traz para nós, na frase do Alexandre, e que não se trata de um órgão morto, a pineal, né? Quer dizer, antigamente se achava que ela tinha uma função dentro do nosso metabolismo, né, até a puberdade. E que depois da puberdade, porque ela está vinculada, né, com os nossos hormônios sexuais, porque se você, como a glândula pineal, ela faz uma conexão astrofísica, quer dizer, se ela controla os ritmos do nosso corpo, ela faz uma ligação com o Sol e com a Lua, principalmente. O Sol, a gente explicou aqui, a produção de mais ou menos melatonina. E a Lua, ela trabalha, através do magnetismo da Lua, né, ela trabalha os hormônios sexuais. Então, quer dizer, nós tivemos um grande pesquisador, e é um grande pesquisador, né, aqui no estado de São Paulo, né, principalmente na capital, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que nós tivemos a oportunidade de ter um estudo mais aprofundado sobre essas questões. E ele fez uma pesquisa como o seu título de mestre, né, na Universidade de Medicina da USP, e ele se aprofundou, né? Ele pegou a pineal, né, e entrou com aparelhagem, com microscopia eletrônica, e ele descobre então, que a pineal ela tem na sua estrutura interna um mineral chamado... É estrutura física mesmo. É um mineral dentro da pineal chamado de apatita. Apatita. Tá? Apatita. E aí, quer dizer, 10 anos antes da sua pesquisa, que foi em 1998 e 1988, 2 cientistas publicaram na revista Nature, né, chamado Volhat e Sen, esses pesquisadores, que a pineal, então, ela tem essa possibilidade de captar as ondas eletromagnéticas e transformar em neuroquímica. Quer dizer, que é o nosso gente poder olhar... sentir com o corpo. Isso. Quer dizer, o que é eletromagnético, a gente sente literalmente com o corpo. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam entrar através dos nossos órgãos dos sentidos, como a luminosidade, né, o paladar, a audição, que é o mesmo processo, né? Quer dizer, nós estamos conversando aqui, a minha voz é uma onda sonora que vai penetrar no seu ouvido e vai codificar e você vai compreender o que eu estou falando. Entendi. Essas informações são armazenadas no tálamo e são distribuídas para todo o córtex cerebral e vai ser distribuído para o nosso corpo, tá certo? Agora, a pineal, a onda eletromagnética, ela não precisa de nenhuma possibilidade de penetração pelos órgãos do sentido. Ela vai direto na pineal e ela transfixa a parte sólida, né, que é o nosso crânio, e aí você passa, então, captar o quê? Os pensamentos, que é uma onda eletromagnética. Então, é dessa maneira que a gente consegue entender a nossa conexão com o mundo espiritual. Porque nós somos criados por Deus, viemos do mundo espiritual. Vamos retornar um dia para o mundo espiritual, né, em vários ciclos, vamos dizer assim, que são nossas encarnações. Então, a gente mantém esse vínculo com o mundo espiritual 24 horas por dia, né, porque o espírito não dorme. Né? Então, nós temos essa... Como o Dr. Décio Andoli, né, fala para nós que nós somos seres interdimensionais. Vivemos aqui, né, no mundo material, mas estamos em constante ligação com o mundo espiritual. Entendi. Então, Navarro, nesse gancho que ele está dando aqui, existe uma possibilidade, ondas eletromagnéticas que se transformam em química, né, neuroquímica. Isso aí tem a ver, então, com mediunidade, da possibilidade da gente
conversar com os espíritos? Totalmente. Voltando à questão do terceiro olho, apenas para nós nos localizarmos no tempo e no espaço, a doutrina espírita, como disse o próprio Mestre Jesus, ela veio para explicar todas as coisas. Assim como, fazendo um paralelo, aquilo que nós conhecemos como perispírito, ou modelo organizador biológico, tem sido estudado ao longo dos séculos e dos milênios aqui na Terra, a epífise também foi objeto de percepção por alguns espiritualistas, por alguns, vamos dizer, estudiosos. Então, terceiro olho é um nome que foi dado alguns séculos atrás para um olho, entre aspas, que nós temos no campo do espírito. Então, se temos os dois olhos que veem a coisa material, nós temos também um olho que vê a coisa espiritual. Por isso a determinação terceiro olho. É apenas uma nomenclatura que se diz respeito a um órgão biológico que vem sendo desenvolvido ao longo dos milhões de anos da evolução biológica na Terra, para nos permitir que esse ser que toma conta do corpo, ou deveria tomar, tenha a possibilidade, e para ter essa possibilidade ele precisa de um órgão. Como bem disse o Otávio, nós estamos sempre recebendo ondas eletromagnéticas e captando. E essas ondas fazem parte de um grande espectro onde estão inseridas também as ondas pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. Essas ondas todas flutuam pelo ambiente no qual nós nos encontramos. Daí a necessidade de nos lembrarmos do Evangelho de Jesus, quando fala vigiai e orai. Mateus 26, 41, Jesus é muito taxativo, vigia e ora, ou seja, vigia o teu mundo íntimo, porque muita coisa vai entrar e sair, mas é você que vai escolher o que vai ficar. Se você opta pela oração, você melhora o seu padrão vibratório, substituindo aquela onda menos feliz que a epífise captou, que a glândula captou. Então nós temos uma antena que tanto emite quanto recebe ondas. A mediunidade é, por si só, o relacionamento que nós temos com o mundo espiritual. E o mundo espiritual se apresenta a nós através de ondas. Consequentemente, nós somos médiuns 24 horas por dia, numa palavra simples. Embora nós, na doutrina espírita, sabemos que se nomeia médium aquele que faz uso ostensivo da mediunidade. Certo. Então, nós temos um órgão que capta energias pensantes e temos nesse mesmo órgão a função de emitir energia pensante, com a possibilidade de entrarmos num processo de ressonância magnética. O pensamento que nós emitimos entra em sintonia com outros pensamentos. E assim como é uma antena que emite e recebe, ao recebermos nós também temos possibilidade de entrar em sintonia com esse pensamento. Então, resumindo, a pineal prova cientificamente que é possível comunicarmos com os espíritos, que é possível mantermos uma linha de magnetismo, literalmente, entre pensamentos de encarnados e desencarnados. Tanto isso é verdade, Leite? Provado cientificamente. Sim, tanto isso é verdade que os cegos enxergam espíritos. Sim. Nossa. Nós temos complementando, o nosso querido Navarro, nós temos uma região do nosso cérebro que é chamado, que caminha as ondas sonoras, as ondas luminosas, a questão dos órgãos, da captação através dos órgãos dos sentidos, que é chamado de via leminiscal. Tá? Aí existe uma hipótese de trabalho do Dr. Sérgio, que ele fala o seguinte, como é que um surdo, de repente, ele acorda porque ele ouviu um barulho? Como é que um cego, de repente, descreve uma visão que ele teve? Então, nós temos uma via dentro do nosso cérebro que faz parte da evolução, da filogenia, da constituição do nosso corpo, que ele chama de extraleminiscal. Então, é através dessa via extraleminiscal que faz uma conexão com a pineal. Então, essas pessoas que vêm nessa existência com essa deficiência podem visualizar alguma coisa, escutar alguma coisa. E outro pensamento que me veio na colocação do Navarro é que é muito importante a gente saber, dentro dessa relação da sintonia, o porquê que nós, quando emitimos um pensamento negativo,
né? Inclusive, você pode falar lá em casa como que a gente cuida dessa nossa glândula. Sim. Então, quando nós temos um pensamento negativo, né, que ele nasce assim com um pensamento que a gente fala um pensamento bobo, né, uma coisinha simples. E, de repente, né, nós vemos que o efeito, você começa uma discussão, né, num ambiente familiar, de trabalho, onde você está. Né, você percebe que esse ponto, né, que iniciou essa discussão, ele se torna um efeito superlativo. Por quê? Porque nós emitimos essas ondas eletromagnéticas, vão ser sintonizadas pela espiritualidade que vibram no mesmo padrão e o efeito é superlativo. Então, quer dizer, é dessa maneira que a gente vê dois amigos, de repente um tirando a própria vida do outro, que nós vemos nas famílias, né? Agora, vamos aqui valorizar que o contrário também acontece. Quando você emite um sentimento de amor por alguém que você acha que não gosta de você, esse pensamento ele vai vibrar e vai ter empatia com a espiritualidade superior. O efeito também ao nosso companheiro lá vai ser superlativo. Então, olha a importância, a compreensão da pineal, né? E de trabalhar os nossos comportamentos, né? Quer dizer, se ela... Esse é o seu recado, então, né? A gente trabalhar o comportamento, né? Comportamento, porque nós falamos dos comportamentos primitivos. Então, quer dizer, nós dormimos 8 horas por noite? Como que nós estamos nos alimentando? Como que estão os nossos comportamentos sexuais? Não estou falando aqui da questão da homossexualidade ou alguma coisa nesse sentido, mas é do comportamento. Então, se a gente está vinculado, né, de maneira negativa com a espiritualidade, isso reflete no nosso corpo. E a glândula que ela é o fator mais importante. Porque o André Luiz, só para me complementar, o André Luiz fala que a glândula pineal ela desempenha a função mais importante nos fenômenos mediúnicos. Não é o importante, é o mais importante. Navarro, para a gente encerrar, manda para o pessoal lá de casa o seu recado sobre esse importante órgão físico com desdobramentos espirituais. Como bem explicou o Otávio para nós todos, em sendo uma glândula que libera hormônios para funcionamento do corpo, ela tem ascendência sobre o sistema endócrino, Leide. Precisamos lembrar também que junto a essa função tem a função de captação de energia e emissão de energia. A ciência médica já sabe hoje que as pessoas que têm um comportamento mental positivo, as pessoas que oram, as pessoas que exercitam a tolerância, a paciência e que frequentam regularmente, de coração, um trabalho religioso qualquer, essas pessoas têm mais saúde, vivem mais, adoecem como todos nós adoecemos, mas quando adoecem precisam de menos tempo de internação e de menos remédios. Isso significa que ao mantermos um estado mental, isso é opcional nosso, ainda é o vigiar e orar de Jesus, nós conseguimos emitir ordens para mais saúde do nosso corpo físico. Então, que nós possamos todos fazer bom uso da nossa epífise, da nossa glândula pineal, em benefício próprio, mantendo a fé em Deus, mantendo a fé na verdade, no próximo, a despeito de todo esse desequilíbrio que o mundo vive, nós é que nos posicionamos diante de tudo isso. E é possível nos posicionarmos com positivismo, com boa vontade, com confiança no futuro, porque isso vai fazer bem para nós mesmos. Bom, meus amigos, o nosso tempo até passou um pouquinho, mas você aí de casa pode deixar o seu comentário, deixar suas dúvidas, porque esse tema realmente a gente vai ter que voltar aqui para, depois do seu comentário aí de casa, esclarecer mais e mais. Eu vou agradecer a presença dos meus amigos. Programa Amigos em Debate. Até a próxima. Muito obrigado.